O Atlético amassou o Palmeiras no primeiro tempo, deixou o Palmeiras ter uma finalização apenas, foram 14 do Galo, e no segundo tempo o Palmeiras acabou encontrando 2 gols em bola parada, acabou que conseguiu o empate. A intensidade do time, a entrega e a qualidade na criação das jogadas, o torcedor não precisa esperar menos do que isso nos próximos jogos, independentemente do resultado. Primeiro, boa noite, né? Um jogo assim muito aprazível de se ver, um jogo com uma intensidade muito grande dos dois times. Quando a gente fala intensidade, não significa só atacar. É uma intensidade de armação, uma intensidade de defesa também. Então, o time foi muito intenso, só que você não consegue jogar 90 minutos da mesma forma. E a gente sabia disso. Nós fizemos, eu acho que 70 minutos dessa forma e muito bem. Depois você, automaticamente, o adversário perdendo vai ter que sair, você vai mudar a tua postura para fazer uma jogada diferente, com jogadores com características diferentes. De repente, prender mais a bola ou de velocidade, como a gente tentou. Fizemos 1-0, 2-0 e tivemos as chances para fazer o terceiro. E o Palmeiras melhorou no segundo tempo e é um time que tem muita jogada pronta. Tem muito tempo do Abel, que não preciso falar que é um grande treinador, vocês sabem que ele trabalha a equipe, então eles têm muita jogada pronta, né? E tem uma bola parada muito boa, batida pelo Scarpa, 2 delas acabou resultando nos gols, né? Você aqui podia agora estar lamentando e muito o resultado, que é o que a gente fez lá dentro, mas tem que enaltecer a partida que o Atlético fez, né? O 2-1 e o 2-2 eles são muito próximos. E eu tenho comigo que tudo que Deus faz é bom, e quarta-feira a gente vai fazer de tudo para buscar a classificação lá dentro do Allianz Parque. Oi, Cuca, boa noite para você, boa noite também para o Ken. A pergunta serve para os dois. O Abel, inúmeras vezes, elogiou aqui o Atlético, falando que o time até anulou algumas situações do Palmeiras. Você citou aí a intensidade do time, mas parece que o time sentiu um pouco o gol do Palmeiras e não conseguiu chegar ao terceiro gol. E durante a semana, vários jogadores falaram de confiança. Talvez depois do gol do Palmeiras, o time perdeu um pouco de confiança e não conseguiu fazer um placar melhor, Cuca? Não, mas é natural, né? Quando um time faz um gol, ele pega confiança, a torcida adversária pega confiança e automaticamente você perde um pouco da confiança. Isso é do futebol. E aconteceu hoje, isso é inquestionável. E são nuances de uma partida de futebol. Não tem como ser diferente. Tem um momento que você tem que defender. Nós, infelizmente, não conseguimos manter o 2-0, né? Saímos jogando uma bola que nós tínhamos dominada e dessa saída errada, uma falta que originou o primeiro gol. E um escanteio que originou o segundo, mas pouco antes o Dudu tinha perdido uma chance também. Então não foram só essas 2 bolas do Palmeiras. Apesar de a gente ter tido bastante finalizações, eles são uma equipe com muita jogada pronta e muito difícil de ser batida. Infelizmente não deu para ganhar hoje. Vamos ver quarta-feira que vem. A pergunta para os dois. Cuca, a gente viu que depois do gol, né, do Palmeiras, você acredita que teve mais a questão física ou a psicológica? A torcida do Galo também sentiu um pouco naquele momento. E como fazer para essa parte psicológica do time? Porque você vem aqui no momento que o Galo vinha mal e precisava se recuperar emocionalmente também. E o Palmeiras é um time que está com uma situação psicológica bem melhor. Mas e a física aí? Eu vou responder antes, tá aqui. Deixa eu dizer. Senão você vai se embaralhar nessa aí. Pode falar. A física e a psicológica, elas andam junto. Uma puxa a outra. Se você tiver cansado numa corrida e alguém te motivando, automaticamente você vai dar o algo mais. Esse é o algo mais. E quando o emocional está para baixo, é o adversário que tem esse algo mais. Isso é uma coisa natural. Daí você tem que defender esse momento e ter o contra-ataque. Nós
Nesse dado momento, tivemos a infelicidade, o Palmeiras teve a felicidade de fazer o gol do empate. Está aberto, quarta-feira que vem, vamos ver o que acontece. Como o Cuca acabou de falar, a gente sabe que pela qualidade do Palmeiras, quando a gente fez 2-0, a gente sabia que eles iam vir para cima da gente, independente do resultado. Mas a gente, como o Cuca falou, a gente conseguiu a intensidade que faltava nos jogos. A gente conseguiu 70 minutos de intensidade. A gente sabe que uma hora a perna pesa e a gente cansa. E como eles precisam de fazer um gol, 2 gols, eles vêm para cima. Então, a gente sabia que a bola parada do Scarpa era muito forte. Ele foi feliz nas 2 batidas. A outra que bateu na trave foi no pé do Danilo. Foi muito rápido, aí nem como pegou a gente de surpresa, mas como eu falei na entrevista ali, a gente confia no trabalho do Cuca, a gente sabe que o nosso time é qualificado para chegar lá e fazer um grande jogo. Eu tenho certeza que a gente está muito confiante para esse jogo de quarta-feira e com fé em Deus vamos sair com um resultado positivo lá dentro. O Cuca, depois do jogo de Porto Alegre, ficamos preocupados que o time, afinal, perdeu 3-0 e você falou assim lá no Rio Grande do Sul. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que fazer, alusivo para o jogo de hoje. Pegando o recorte do primeiro tempo, que foi espetacular, foi o melhor primeiro tempo do Atlético nesse ano, desde que você foi embora. E a gente notou assim, ele realmente sabe o que tem que fazer. Queria que você falasse sobre essa mudança em tão pouco tempo de um time mau em Porto Alegre, que um time que jogou de forma exuberante o primeiro tempo aqui contra o Palmeiras. Mas em Porto Alegre foi um jogo, tem que... O Inter, que nem eu falei, estava com o pé na forma, né? Chutou 4 bolas no primeiro tempo, entraram 3. E aí entra o emocional, o psicológico e a motivação. Quando você tem 1-0, você consegue tirar uma bola e festejar, como algum jogador do Inter fez. E se fosse o contrário, a gente faria também. E você tendo que remar contra, é outro tipo de jogo. Teus espaços diminuem, você toma o segundo e toma o terceiro e você não se preocupa em tomar 4, 5, se quer empatar. E se entra uma bola lá em Porto Alegre, pode ter certeza que entra a segunda e a terceira. E acabou que não entrou e nós não fizemos um mau segundo tempo, um mau primeiro tempo. Agora, hoje aqui foi um jogo diferente, um jogo contra uma equipe muito, muito qualificada, muito bem treinada. E nós fomos melhores na maior parte do jogo, mas não foi o suficiente para vencer hoje. Cuca, taticamente, 2 treinadores estrategistas. O que podemos esperar na quarta-feira para que o Atlético saia classificado, haja vista que você tem uma proposta de trabalho aproximada daquilo que o treinador do Palmeiras faz? Como podemos ver o Atlético na quarta-feira? Preparar bem, né? Hoje não é o momento ainda para pensar na quarta-feira. Temos um jogo domingo com o Atlético Paranaense importante pelo brasileiro. O respeito nosso pelo Palmeiras é lógico que ele existe, pelo trabalho do Abel é lógico que existe, e nós vamos trabalhar tudo certinho, tudo que a gente puder fazer de melhor para jogar bem no domingo e na quarta-feira também. Cuca, boa noite aqui. Boa noite. Você citou o jogo contra o Internacional, que finalizou 4 vezes o Inter no primeiro tempo e marcou 3. Hoje, no primeiro tempo, por exemplo, o Atlético finalizou 14 e marcou 1. Na temporada passada, exatamente contra o Palmeiras, teve a chance com o Hulk, teve a chance com o Vargas, e são chances como essa que, em competições como a Libertadores, que acabam culminando numa eliminação. Como o treinador pode corrigir isso, sendo que não é o treinador que está ali no momento para finalizar uma bola e a culpa acaba caindo no treinador? Como que ele define essa situação para tentar ser mais letal à equipe? Sim, trabalhando e passando tranquilidade para o jogador, confiança. Não adianta você pegar e achar culpado. Num empate e derrota, entre aspas, igual foi hoje. Não adianta, esse não acompanhou, esse errou. Culpados somos todos nós. Dividir a responsabilidade é o que a gente tem que fazer. Tomamos um gol no acréscimo que dói o dobro, o torcedor acabou o jogo vaiando. Ele tem razão, porque ele tinha 2-0 e tomou 2-2. Mas ele indo para casa agora, ele vai refletir. Ele vai dizer, eu vaiei, mas os caras não mereciam a vaia. Mereceu por causa do resultado.
e não do que eles apresentaram. Eles deixaram tudo no campo. E é isso que a gente cobra, só que não tem como deixar tudo 90 minutos na mesma intensidade, como a gente tem falado, né? Quanto às chances perdidas, o Palmeiras bateu uma falta com o Scarpa, ela deu no travessão e voltou para o Murilo fazer o gol. Ela só tinha aquele lugarzinho para cair. Nós entramos com a Ademir, ela deu na trave e não caiu para nenhum nosso. Como é que você vai corrigir isso? Isso são detalhes, né? São fatalidades que acontecem num jogo. E perdeu, o Keno teve chance, o Ademir teve outra chance, o Hulk, ela passou perto. E no segundo tempo acabou que uma bola que o Keno fez a jogada individual, fizemos o segundo gol, né? E tivemos a chance com o Zarate, com o próprio Keno, que aquela bola que passou pertinho da trave, só espera para ver se ela entra ou não. Você mata o confronto com 3-0 e você toma 2, é natural que o teu torcedor vai acabar vaiando, como acabou no fim do jogo. A gente compreende, eles não vaiaram o jogo, vaiaram o resultado. Boa noite, Cuca. Depois do jogo contra o Internacional, você teve um dia só para treinar o seu time, né? E para o jogo da semana que vem, você tem um jogo do Brasileiro, também não vai ter muito tempo para treinar. Eu queria que você falasse, porque a gente viu uma intensidade e um time diferente no primeiro tempo. Nesse dia que você teve para treinar, qual foi o foco que você deu para a gente ver um time diferente logo nesse primeiro tempo? E agora, é mais uma questão emocional para o jogo de volta? Não, trabalhamos, nós jogamos lá domingo, viajamos, dormimos no CT, trabalhamos cedo, trabalhamos ontem à tarde, trabalhamos hoje de manhã. Hoje de manhã a gente trabalhou também. E um pouquinho que seja é sempre válido. Eu podia até ter trabalhado um pouquinho mais. Agora nós temos amanhã descansar, depois treinar um pouco para jogar com o Atlético e nos prepararmos mentalmente também para esse jogo. É uma decisão e nós temos condições, sabemos da dificuldade que vai ser jogar lá contra 40 mil pessoas e mais 4 mil nossas que também vão estar presentes, como hoje tinha a do Palmeiras. E vamos lutar, quem sabe essas 4 mil lá na quarta-feira, como hoje a do Palmeiras fez a festa aqui, pode ser que a nossa faça a festa lá. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Agora são duas equipes iguais, são 2 favoritos, um vai ficar fora. Boa noite, Keno. Boa noite, Cuca. Boa noite. A sua deixa aí. São 2 equipes favoritas. O Abel teve aqui agora há pouco, que elogiou muito o Atlético, teceu muitos elogios ao seu trabalho, ao time do Atlético. Ele disse que teve muitas dificuldades no primeiro tempo e que não há tempo para treinar. Ele disse que essa talvez seja a principal virtude do técnico brasileiro. Mesmo sem tempo, consegue treinar e consegue ajeitar o time. Para você, Keno, jogador, para você, Cuca, o que pode resolver essa questão da falta de tempo para treinar o time? Não, como eu falei, o Cuca já conhece o nosso grupo. Pela contratação que chegou aí, o Kardec, os meninos, o Pedrinho, que ele não conhece ainda, mas pelo trabalho que o Cuca já conhece o nosso grupo, a gente sabe que é pouco tempo de trabalho. Como ele falou, agora que a gente trabalhou pouco esse tempo até chegar esse jogo. Hoje de manhã também a gente fez um trabalho lá no campo. E como a gente tem mais tempo com o Cuca, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Como o Cuca falou, vai ser difícil lá. Vai ser difícil porque é 2 times qualificados, mas o time chegou no vestiário de cabeça erguida, ninguém de cabeça abaixo, porque pelo jogo que a gente fez, pela intensidade que a gente, como você falou, acho que foi um dos melhores jogos da gente dentro de casa, pela intensidade que a gente fez no jogo. E a gente sai, como o Cuca falou, o torcedor sai com um pouco de frustração pelo resultado, não pelo que a gente jogou. Então, pode ter certeza que lá a gente vai fazer esse mesmo jogo, com essa mesma intensidade, que a gente possa voltar com a classificação. Boa noite, Cuca. Boa noite, Keno. Aqui. Boa noite. Eu aqui. Esqueci a pergunta. Tá. Como trabalhar com pouco tempo, sabe que não tem tempo? Mais na conversa. Mais na conversa, no posicionamento, eles têm já também um padrão de jogo com a gente, né? Alguns que estão nos conhecendo agora, mas a gente tem esse padrão e o Palmeiras é uma equipe mais pronta hoje. A gente tem que ser realista, lógico, eles têm variações de jogadas um pouco maiores do que a nossa, porque também trabalham bem. O Abel é um grande treinador. Eu lembro que até aquele jogo do Santos ele não tinha nenhum título na carreira.
Hoje ele já é um ganhador. Você vê como as coisas mudam rapidamente, né? No futebol, na carreira da gente, e ele merece, porque é um cara estudioso, um cara que deixa o máximo também dentro do campo, como a gente tenta fazer. Boa noite, Keno. Boa noite, Cuca. Cuca, eu queria te perguntar na parte prática mesmo. Vocês têm um jogo muito importante na quarta-feira, só que antes também tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro no domingo. O Atlético está a 10 pontos do líder Palmeiras. Queria saber qual que é o seu planejamento, se é que você já pode revelá-lo, em relação a escalar um time mais parecido com o de hoje ou de descansar esses jogadores para o jogo de quarta. Ainda não pensei nisso, mas eu sempre consulto o jogador e eu respeito muito cada um. Se eles tiverem condição boa, eles jogam domingo também. O Cuca, até em cima disso, a gente tem visto, não é privilégio do Atlético, mas quase todos os times estão sofrendo muito com lesões nesse momento da temporada, pela sequência de jogos. Teve o Arana domingo, hoje o Alonso. O Alonso hoje foi cãibra. Foi cãibra, né? O Arana não, a Arana foi lesão. E se preocupa para mais tempo, né? É. Como lidar com isso, Cuca? Porque tem também essa questão emocional e a necessidade de vencer o tempo todo, né? Antigamente você fazia 7, 8 quilômetros por jogo. Hoje eles fazem 10, 11. E o cara vai falar assim, pô, mas eu corro 10 quilômetros. Tá bom, você corre 10 quilômetros, mas eles correm ali, um tirando o espaço do outro, cutucando, tirando e subindo de cabeça. E eles competem 10 mil metros. Não é fácil. O cara sai cheio de dor. Se fizer amanhã uma avaliação médica, quase todo jogador tem grau 1. Porque chega no limite de cada um. Então, eles têm que ter a recuperação, a musculatura voltar ao normal, para intensidade de novo. E a intensidade não é só no jogo. Essa intensidade eles têm no treino também. Mudou muito, né? E quando a gente fala em intensidade, a maioria pensa, intensidade para atacar. É intensidade para atacar, mas é intensidade para armar, para buscar o espaço. Muitas das vezes a tua intensidade ela não recebe a bola. Você está correndo, ninguém vê, mas você deu 3, 4, 5 diagonal e não recebeu. E isso tudo vai te desgastando durante o jogo, principalmente os jogadores de ataque, de velocidade, né? Por isso que geralmente são eles quem são substituídos. Cuca, boa noite. Aqui. Queria que você falasse um pouquinho do Zaracho, que era dúvida para a partida. Aí eu queria que você falasse assim, como que foi esse processo de domingo até aqui, o que ele sentiu, se foi uma estratégia sua para confundir um pouco o Abel, e queria que você falasse se ele tem condição para domingo ou se ele vai ser poupado já pensando na quarta. Não, eu não escondi nada, né? O Zarate não jogou lá com o Internacional porque ele não teve a condição. Ele teve... Eu não me lembro a lesão dele que ele teve aqui. E qual que era, Rodrigo? Hã? Posterior. Hein? E ele melhorou. O trabalho no DM nosso aí é maravilhoso, aí, chefiado pelo Rodrigo. E ele melhorou, hoje jogou. Lógico que não aguenta também uma intensidade, chega um momento até que você preserva o jogador. Quando eu vi que ele estava um pouquinho mancando, eu tenho que tomar uma decisão antes que eu perca o jogador. O jogador não vai pedir para sair, ainda mais sanguíneo igual ele é. Então a gente sente, tira para preservar, para ele ter condição. Vamos ver. Se ele tiver condição ideal, domingo, Cuca, estou bom para jogar, vai jogar.